compression and cylinder. I need it. I'll get you a bottle, okay? Hey. Our proprietary repulsor technology. ده مسؤول. نزل ايدك. I don't know what this is. Jensen! Now, Tell me.
Yeah, vacation's over. And I saw that I... Over under on the stock drop. You gotta let me handle. Very petite indeed. Okay. I really need your help here. Pepper, I've been called. Military. I'm not. Homem de Ferro, lançado em 2008 e dirigido por Jon Favreau, não foi apenas mais um filme de super-herói. Ele marcou o início do universo cinematográfico da Marvel e mudou completamente a forma como Hollywood passou a construir franquias interligadas. Estrelado por Robert Downey Jr., o longa acompanha a transformação de Tony Stark, um inventor brilhante e bilionário da indústria armamentista, em um herói que decide usar sua tecnologia para proteger vidas em vez de destruí-las. A história começa no Afeganistão, onde Tony apresenta o míssil Jericho ao exército americano. Durante o retorno, o comboio é atacado por terroristas e Tony descobre que armas fabricadas por sua própria empresa estão sendo usadas contra soldados e civis. Gravemente ferido, ele é levado para uma caverna e mantido prisioneiro pelo grupo 10 Anéis. Lá conhece Yinsen, um médico e cientista que salva sua vida instalando um eletroímã em seu peito para impedir que estilhaços alcancem seu coração. Enquanto os terroristas exigem que ele construa um novo míssil, Tony cria secretamente um pequeno reator Arc, uma fonte de energia revolucionária, e desenvolve a Mark I, a primeira armadura do Homem de Ferro. A fuga da caverna é um dos momentos mais marcantes do filme. Pesada, barulhenta e improvisada, a Mark I mostra que Tony ainda está longe do herói sofisticado que conhecemos nos filmes posteriores. De volta aos Estados Unidos, Tony toma uma decisão chocante. Encerra a divisão de armas das indústrias Stark. A mudança coloca em conflito seu antigo mentor e sócio, Obadiah Stane, interpretado por Jeff Bridges. Enquanto isso, Tony aperfeiçoa sua tecnologia e cria as armaduras Mark II e Mark III, agora com capacidade real de voo e sistemas avançados de combate. O grande vilão do filme é justamente Obadiah Stane, que descobre os restos da Mark I e tenta reproduzir a tecnologia para criar a armadura gigante Ironmonger. A batalha final entre os dois representa mais do que um confronto físico, é o choque entre duas visões de poder. Tony quer corrigir os erros do passado, enquanto Stane vê a nova tecnologia como a arma definitiva para obter controle e lucro. Uma das maiores curiosidades do filme é que Robert Downey Jr. improvisou muitas de suas falas. Jon Favreau incentivou a espontaneidade no set, e isso ajudou a criar o humor sarcástico que se tornou a marca registrada de Tony Stark. Outra curiosidade interessante é que Paul Bettany gravou as falas de Jarvis em apenas algumas horas, sem imaginar que o personagem se tornaria tão importante para o futuro do MCU. O filme também quase teve um elenco diferente.
A Marvel enfrentava dificuldades financeiras e corria um grande risco ao escolher Robert Downey Jr., que ainda tentava reconstruir sua carreira. A aposta deu certo. Sua interpretação foi tão elogiada que muitos fãs passaram a considerar impossível imaginar outro ator no papel de Tony Stark. Visualmente, Homem de Ferro impressiona por misturar efeitos práticos com computação gráfica. As primeiras armaduras foram construídas fisicamente para várias cenas, o que deu mais peso e realismo aos movimentos do personagem. A trilha sonora, com forte influência do rock, incluindo músicas do AC/DC, ajudou a reforçar a personalidade irreverente de Tony. E, claro, existe a cena pós-créditos histórica. Nela, Nick Fury aparece na casa de Tony e menciona pela primeira vez a iniciativa Vingadores. Na época, poucos imaginavam que aquela curta cena abriria caminho para uma das maiores franquias da história do cinema. Na nossa review, Homem de Ferro continua sendo um dos filmes mais importantes da Marvel. Ele funciona tanto como história de origem quanto como um drama sobre responsabilidade e redenção. Tony Stark começa como um homem arrogante, indiferente às consequências de suas invenções, e termina assumindo publicamente sua identidade de herói. A frase final, "Eu sou o Homem de Ferro", se tornou um dos encerramentos mais icônicos do cinema moderno. Mesmo depois de tantos anos, o filme permanece atual por discutir temas como indústria bélica, ética na tecnologia e o impacto das decisões de grandes empresas no mundo. Com ação empolgante, humor equilibrado e uma atuação inesquecível de Robert Downey Jr., Homem de Ferro, 2008, não apenas apresentou um novo super-herói ao público, ele inaugurou uma nova era para os filmes de quadrinhos. Depois de sobreviver ao ataque no deserto e acordar preso em uma caverna no Afeganistão, Tony Stark entende que sua situação é muito mais grave do que imaginava. Os terroristas da Organização 10 Anéis querem que ele construa um míssil Jericho para ser usado em futuros ataques. Para eles, Tony é apenas uma ferramenta valiosa. Para Tony, cada minuto dentro daquela caverna é uma corrida contra a morte. Ao lado do cientista e médico Yinsen, Tony começa a trabalhar aparentemente obedecendo às ordens dos sequestradores. No entanto, o verdadeiro projeto é outro. Usando sucata, peças de armas, motores antigos e ferramentas improvisadas, ele inicia a construção de uma armadura metálica gigante. Essa será a Mark I, o primeiro protótipo do Homem de Ferro. Enquanto monta a estrutura da armadura, Tony também cria uma versão miniaturizada do reator Arc, a tecnologia desenvolvida pelas indústrias Stark anos antes. O dispositivo passa a alimentar o eletroímã preso ao seu peito e também servirá como fonte de energia da armadura. A cena da primeira ativação do reator é um dos momentos mais importantes do filme, porque representa o nascimento da tecnologia que definirá todo o futuro do personagem. Uma curiosidade interessante é que a Mark I foi construída em grande parte como um traje físico real e não apenas em computação gráfica. Isso deu muito mais peso e realismo às cenas dentro da caverna. Robert Downey Jr. realmente vestiu partes da armadura durante as filmagens, o que ajudou a transmitir a sensação de esforço e desconforto do personagem. À medida que os dias passam, os terroristas começam a desconfiar de que Tony não está fabricando o míssil. A tensão aumenta quando eles exigem resultados imediatos e ameaçam matar os prisioneiros caso o trabalho não seja concluído. Tony percebe que não há mais tempo para esperar. Yinsen então toma a decisão mais importante do filme. Para dar a Tony alguns minutos preciosos, ele sai da oficina improvisada e enfrenta os terroristas, atraindo o fogo inimigo. Esse sacrifício muda completamente Tony Stark. Antes disso, ele era um empresário arrogante que raramente pensava nas consequências de suas ações. Ao ver Yinsen morrer para salvá-lo, Tony entende que recebeu uma segunda chance. Vestindo a pesada Mark I, Tony enfrenta os terroristas pela primeira vez. A armadura é lenta, barulhenta e extremamente rudimentar, mas consegue resistir aos disparos e usar um lança-chamas improvisado para abrir caminho pela caverna. A sequência é caótica e intensa, mostrando que a tecnologia ainda está longe de ser perfeita. Depois de destruir parte do arsenal do 10 Anéis, Tony consegue escapar da caverna e alcançar o deserto. Ele tenta usar os propulsores da armadura para voar,
mas o sistema é instável e acaba falhando. A Mark I cai e fica destruída, enquanto Tony sobrevive por pouco no meio das montanhas. Essa parte do filme simboliza o verdadeiro nascimento do Homem de Ferro. Não é a armadura vermelha e dourada que conhecemos, mas a primeira vez que Tony usa sua inteligência para proteger a própria vida e lutar contra aqueles que usam sua tecnologia para espalhar destruição. Fato que não aconteceu no filme. Em algumas versões iniciais do roteiro, Tony encontraria um laboratório subterrâneo escondido dentro da montanha, contendo protótipos de armaduras antigas desenvolvidas durante a Guerra Fria. Ele aproveitaria peças desses protótipos para melhorar a Mark I antes da fuga. Essa ideia foi abandonada antes das filmagens e nunca apareceu no filme final. A sequência da caverna continua sendo uma das melhores histórias de origem já feitas para um super-herói. O filme consegue criar suspense mesmo em um ambiente fechado, e a relação entre Tony e Yinsen dá um peso emocional enorme à narrativa. A construção da Mark I é filmada quase como um documentário de engenharia, o que torna tudo mais crível. O sacrifício de Yinsen é o ponto de virada emocional da história e prepara o terreno para a transformação completa de Tony Stark ao longo do restante do filme. Depois de escapar do deserto e ser resgatado pelo exército americano, Tony Stark retorna aos Estados Unidos completamente diferente do homem que havia saído dali semanas antes. A experiência na caverna e a morte de Yinsen deixaram marcas profundas. O antigo Tony, arrogante e indiferente às consequências de suas invenções, começa a enxergar o verdadeiro impacto das armas produzidas pelas indústrias Stark. Ao chegar em casa, ele surpreende a imprensa e os investidores ao anunciar que a empresa deixará de fabricar armamentos. A declaração causa choque imediato. As ações das indústrias Stark despencam, militares questionam a decisão, e Obadiah Stane, sócio e mentor de Tony, tenta convencê-lo de que aquilo é um erro. Esse momento é fundamental para entender a transformação do personagem. Pela primeira vez, Tony toma uma decisão baseada em consciência moral e não em lucro ou prestígio. Ele percebe que passou anos enriquecendo sem se preocupar com quem realmente sofria com suas armas. Enquanto a empresa entra em crise, Tony se isola em sua oficina particular. Cercado por ferramentas, computadores e braços robóticos, ele começa a trabalhar em uma nova armadura. Agora, com acesso à tecnologia das indústrias Stark, o projeto deixa de ser uma improvisação feita com sucata e passa a se tornar uma obra de engenharia avançada. Nasce então a Mark II. A construção da armadura é apresentada em detalhes, mostrando Tony projetando ligas metálicas mais leves, sistemas de estabilização e propulsores muito mais potentes do que os da Mark I. Essas cenas se tornaram icônicas porque tratam a tecnologia como algo quase plausível, misturando ficção científica com conceitos reais de engenharia. Uma das sequências mais divertidas do filme acontece quando Tony testa os propulsores pela primeira vez. Ele calcula mal a força do impulso e é lançado violentamente contra o teto da oficina. Depois tenta novamente e atravessa uma parede. Os braços robóticos tentam ajudá-lo, mas acabam piorando a situação, criando um momento de humor físico que ajuda a equilibrar a tensão da história. Curiosamente, muitas dessas reações foram improvisadas por Robert Downey Jr. e Jon Favreau decidiu manter o tom espontâneo das cenas. Isso ajudou a construir a personalidade irreverente de Tony Stark, que se tornaria uma das marcas registradas do MCU. Após vários testes, Tony finalmente consegue controlar o voo. Ele sobe acima das nuvens e experimenta pela primeira vez a sensação de liberdade total. A cena é acompanhada por uma trilha sonora de rock e transmite exatamente o que o personagem está sentindo. Depois de semanas preso em uma caverna, ele voltou a dominar o próprio destino. Mas o teste revela um problema sério. Em grande altitude, a armadura começa a congelar e os sistemas falham. Tony consegue retornar por pouco e imediatamente começa a trabalhar em uma solução. É nesse ponto que surge a Mark III, a clássica armadura vermelha e dourada. A nova pintura não é apenas estética. Ela utiliza uma liga mais resistente ao congelamento e incorpora melhorias em praticamente todos os sistemas.
O visual foi inspirado diretamente nos quadrinhos clássicos do Homem de Ferro e rapidamente se tornou um dos designs mais reconhecíveis da cultura pop. Enquanto Tony evolui sua tecnologia, Obadiah Stane começa a agir nas sombras. Ele visita os terroristas do Dez Anéis e descobre os restos da Mark I. Ao perceber que Tony criou uma tecnologia revolucionária dentro daquela caverna, Stane decide tomar o projeto para si. Esse é o momento em que o filme deixa claro que o verdadeiro vilão não são apenas os terroristas, mas alguém muito mais próximo de Tony. Fato que não aconteceu no filme. Em uma versão alternativa do roteiro, Tony teria construído um protótipo intermediário chamado Mark IIA, capaz de voar até a estratosfera. Durante o teste, ele perderia o controle e quase cairia no oceano, sendo salvo por um sistema automático de emergência. A ideia foi descartada porque os produtores acharam que diminuiria o impacto do problema de congelamento mostrado no filme. Outra curiosidade é que o famoso visual vermelho e dourado quase foi diferente. Os artistas conceituais chegaram a desenvolver versões prateadas e até uma armadura com detalhes pretos, mas Jon Favreau insistiu em manter as cores clássicas dos quadrinhos para que o personagem fosse imediatamente reconhecido pelo público. Este trecho do filme é onde Homem de Ferro deixa de ser apenas uma história de sobrevivência e se transforma em uma história de reinvenção. A oficina de Tony funciona como um laboratório de criatividade e o espectador acompanha cada tentativa, erro e descoberta junto com ele. A mistura de humor, tecnologia e desenvolvimento de personagem é um dos maiores acertos do longa. A revelação da Mark III é tratada como um verdadeiro momento de nascimento do herói, e a atuação de Robert Downey Jr. faz com que cada Tony Stark entra em uma nova fase. A armadura vermelha e dourada representa muito mais do que uma evolução tecnológica. Ela simboliza a decisão definitiva de usar sua inteligência para combater as consequências das próprias invenções. Na oficina, J.A.R. Veer-Pinane S executa os últimos diagnósticos enquanto os sistemas da armadura são calibrados. O capacete se fecha, as luzes dos olhos se acendem e Tony se prepara para o primeiro voo completo da versão definitiva do Homem de Ferro. A sequência do voo é uma das mais icônicas do filme. Tony atravessa os céus de Malibu em alta velocidade, faz manobras arriscadas sobre o oceano e finalmente sente que a armadura deixou de ser um protótipo experimental. A trilha sonora com forte influência do rock reforça a sensação de liberdade e confiança do personagem. Depois de sobreviver à caverna e construir sua tecnologia praticamente do zero, ele agora domina os céus. Mas a tranquilidade dura pouco. Ao assistir a reportagem sobre o Afeganistão, Tony descobre que o grupo Dez Anéis continua atacando vilarejos e usando armas das indústrias Stark. A notícia desperta a culpa que ele carrega desde o ataque ao comboio. Sem avisar ninguém, Tony veste a Mark III e parte sozinho para o Oriente Médio. A chegada do Homem de Ferro ao vilarejo é tratada quase como a aparição de uma força desconhecida. Os terroristas intimidam moradores e exibem armas Stark como símbolo de poder. Então, um estrondo corta o céu. Tony pousa diante deles e destrói armamentos, veículos e posições inimigas em questão de segundos. Pela primeira vez, ele usa a armadura para salvar pessoas inocentes. A cena do tanque é especialmente marcante. Tony desvia de disparos, dispara um míssil em miniatura e destrói o veículo antes de sair voando sem olhar para trás, em um momento claramente inspirado nos grandes heróis dos quadrinhos. Enquanto isso, a Força Aérea Americana detecta um objeto não identificado sobrevoando a região. 2 caças F-22 são enviados para interceptá-lo. O coronel James Rhodes acompanha a operação sem saber que o alvo é o próprio Tony Stark. A perseguição aérea mistura ação e humor. Tony tenta evitar confronto, mas acaba ficando preso entre os caças. Em um momento de improviso, ele consegue salvar um dos pilotos que estava prestes a cair, revelando que, apesar da aparência intimidadora da armadura, sua prioridade agora é proteger vidas. De volta aos Estados Unidos, Tony começa a perceber que não pode agir sozinho para sempre.
Pepper Potts observa a mudança do chefe com atenção. Ela vê um homem mais cansado, mais preocupado e, ao mesmo tempo, mais determinado do que nunca. É também nesse trecho que Obadiah Stane dá um passo decisivo rumo à vilania. Ele encontra os líderes do Dez Anéis e exige os restos da Mark I. Ao descobrir que Tony construiu aquela tecnologia dentro da caverna, Stane percebe que está diante da maior invenção da história das indústrias Stark. A partir desse momento, ele decide reproduzir a armadura e tomar o controle da empresa de forma definitiva. Uma curiosidade interessante é que as cenas do Afeganistão foram filmadas na Califórnia, em locações desérticas escolhidas para reproduzir o visual do Oriente Médio. A produção utilizou muitos efeitos práticos, incluindo explosões reais e veículos físicos, o que ajudou a dar mais peso às sequências de ação. Outro detalhe importante é que a interface da armadura foi criada pensando na atuação de Robert Downey Jr. Como ele não podia enxergar telas reais dentro do capacete, muitas reações foram gravadas imaginando os elementos digitais que seriam adicionados depois. O resultado ficou tão convincente que o HUD do Homem de Ferro se tornou uma referência para filmes de ficção científica. Fato que não aconteceu no filme. Em uma versão inicial do roteiro, Tony encontraria um garoto chamado Amir durante a missão no vilarejo. O menino teria perdido a família em um ataque realizado com armas Stark e acompanharia Tony durante parte da fuga. A relação serviria para reforçar ainda mais a culpa do personagem e sua motivação para encerrar a produção de armamentos. A ideia foi abandonada para manter o ritmo da sequência de ação. Também chegou a ser considerada uma cena em que Tony revelaria sua identidade para Rhodes logo após a perseguição aérea. Os produtores decidiram adiar essa revelação para preservar a tensão e o humor das interações entre os dois personagens. Este é o trecho em que o filme finalmente entrega o Homem de Ferro em ação plena. A combinação entre voo, combate, resgate de civis e perseguição aérea mostra todo o potencial da armadura e recompensa a longa preparação dos blocos anteriores. Ao mesmo tempo, a história continua avançando ao transformar Obadiah Stane em uma ameaça concreta. O equilíbrio entre espetáculo visual e desenvolvimento de personagem é o que faz essa parte do filme funcionar tão bem, consolidando Tony. Depois do ataque ao vilarejo no Afeganistão, Tony Stark retorna para casa com a certeza de que não pode mais ignorar o que acontece com as armas produzidas pelas indústrias Stark. A missão foi um sucesso, mas também chamou a atenção de pessoas perigosas. O misterioso guerreiro de armadura vermelha e dourada já não é apenas um protótipo secreto, ele se tornou uma ameaça real para todos os que lucram com a guerra. Na oficina, Tony analisa os dados do combate enquanto J. A RVI. Esse relata danos mínimos na Mark III. Mesmo com o tom descontraído habitual, Tony demonstra preocupação. Ele percebe que Obadiah Stane está escondendo informações e que há algo muito errado acontecendo dentro da empresa. Enquanto isso, Pepper Potts começa a investigar por conta própria. Ao acessar arquivos confidenciais das indústrias Stark, ela encontra registros de vendas ilegais e movimentações suspeitas ligadas ao grupo Dez Anéis. A descoberta é chocante. As armas que chegaram aos terroristas não foram roubadas por acaso. Alguém de dentro da empresa permitiu que isso acontecesse. Pepper leva as informações ao agente Phil Coulson, que se apresenta como membro da recém-criada SHIELD. O personagem aparece de forma discreta, mas sua presença é extremamente importante para o futuro do MCU. Na época do lançamento, poucos espectadores imaginavam que aquela agência teria um papel central nos filmes seguintes. Tony, por sua vez, decide confrontar Obadiah de maneira indireta. Durante uma conversa aparentemente amigável, ele observa cada reação do antigo mentor e percebe que Stane está nervoso. Jeff Bridges interpreta o personagem com uma calma ameaçadora, fazendo com que o público entenda que existe algo sombrio por trás da figura de empresário respeitado. A tensão aumenta quando Tony descobre imagens de segurança que mostram Obadiah negociando com os terroristas. Agora não há mais dúvidas. Stane participou do plano que levou ao ataque do comboio e ao sequestro de Tony.
mas Obadiah age primeiro. Usando um dispositivo sônico experimental, ele invade a oficina de Tony e o paralisa completamente. A cena é angustiante porque, pela primeira vez desde que criou a armadura, Tony fica totalmente indefeso. Sem conseguir se mover, ele vê Stain caminhar lentamente até o reator Ark preso ao seu peito. Obadiah então faz a revelação definitiva. Foi ele quem organizou o ataque no Afeganistão. Seu objetivo era assumir o controle total das indústrias Stark e eliminar Tony antes que o jovem empresário colocasse tudo a perder com sua mudança de consciência. Em um dos momentos mais cruéis do filme, Stain arranca o reator Ark do peito de Tony, deixando-o à beira da morte. A luz azul se apaga e Tony cai no chão tentando respirar. Obadiah leva o reator para seu próprio laboratório, onde engenheiros trabalham em uma armadura gigantesca baseada nos restos da Mark I. O projeto recebe o nome de Ironmonger. Diferente das armaduras de Tony, ela é enorme, pesada e construída com foco total em poder destrutivo. Enquanto isso, Pepper encontra Tony desacordado na oficina. Em desespero, ela procura uma forma de salvá-lo. Tony lembra que guardou o primeiro reator Ark construído por ele, aquele que usou logo após escapar da caverna. Pepper instala o dispositivo em seu peito e a luz azul volta a brilhar. O momento tem um peso simbólico enorme. O reator antigo representa a origem do Homem de Ferro, a lembrança de Insane e da promessa de não desperdiçar a segunda chance que recebeu. Recuperado, Tony entende que a batalha final está próxima. Ele ainda está enfraquecido e a Mark III sofreu danos durante os últimos confrontos, mas não há tempo para reparos completos. Obadiah já está preparando a Ironmonger e Pepper corre perigo por ter descoberto a verdade. Uma curiosidade interessante é que a armadura Ironmonger também teve partes construídas fisicamente para as filmagens. A produção queria que ela parecesse muito mais pesada e intimidadora do que a Mark III, quase como um tanque humanoide. O contraste visual ajuda a reforçar a diferença entre os dois personagens. Tony aposta em mobilidade e precisão, enquanto Stain aposta em força bruta. Outro detalhe é que a cena em que o reator é arrancado do peito de Tony foi considerada uma das mais difíceis para Robert Downey Jr. interpretar emocionalmente. O ator precisava transmitir dor física, traição e desespero ao mesmo tempo, e muitos fãs consideram esse um dos melhores momentos dramáticos do filme. Fato que não aconteceu no filme. Em uma versão alternativa do roteiro, Pepper tentaria vestir uma armadura experimental inacabada para enfrentar Obadiah e ganhar tempo até Tony se recuperar. O traje falharia durante a ativação, obrigando Pepper a escapar do laboratório antes de ser capturada. A ideia foi descartada porque os produtores queriam manter o foco da ação final exclusivamente em Tony Stark. Também foi cogitada uma cena em que Rhodes descobriria a oficina secreta de Tony antes do confronto final. A noite cai sobre Los Angeles enquanto Tony Stark termina os reparos emergenciais na Mark III. O novo reator Ark pulsa em seu peito, mas ele ainda está longe da condição ideal. Parte da armadura foi danificada nos confrontos anteriores e os sistemas não estão operando com 100% da capacidade. Mesmo assim, Tony sabe que não pode esperar. Obadiah Stane já colocou a Ironmonger em funcionamento e Pepper Potts corre perigo por ter descoberto toda a verdade. No laboratório das indústrias Stark, a gigantesca armadura de Stane é ativada. A Ironmonger é muito maior do que a Mark III, com placas espessas de metal, armas de alto calibre e força suficiente para destruir veículos com facilidade. O design lembra uma versão monstruosa da primeira armadura construída na caverna, como se Stane tivesse transformado a invenção de Tony em uma máquina feita exclusivamente para matar. Pepper e o agente Phil Coulson tentam fugir depois de invadir o laboratório e coletar provas contra Obadiah. Quando a Ironmonger surge das sombras, o clima muda completamente. O chão treme a cada passo da armadura, e fica claro que aquela ameaça é diferente de tudo o que Tony enfrentou até então. Tony chega voando e intercepta Stane antes que ele alcance Pepper. O primeiro choque entre as armaduras é brutal,
A Ironmonger usa sua vantagem de tamanho para lançar Tony contra carros e paredes, destruindo parte da rua ao redor. A Mark III é mais rápida e ágil, mas Tony percebe rapidamente que não conseguirá vencer apenas trocando golpes. A sequência mistura ação prática e efeitos visuais de forma impressionante. Muitas explosões foram feitas fisicamente e os atores gravaram referências reais de movimento para que o peso das armaduras parecesse convincente. O resultado é uma batalha que continua funcionando muito bem mesmo anos depois. Durante o combate, Tony tenta atingir pontos vulneráveis da Ironmonger, mas Stain consegue se adaptar. A armadura gigante possui sistemas redundantes e uma quantidade enorme de energia roubada do reator Ark original. Além disso, Obadiah demonstra conhecer bem o estilo de combate de Tony, já que acompanhou o desenvolvimento das armaduras desde o início. A luta se move para os céus da cidade. Tony tem uma ideia arriscada: levar a Ironmonger para grande altitude, onde o frio extremo pode congelar os sistemas da armadura inimiga, assim como aconteceu com a Mark II durante os testes. Os dois sobem rapidamente entre nuvens e luzes da cidade. Por alguns segundos o plano parece funcionar. Partes da Ironmonger começam a congelar e Stain perde estabilidade. No entanto, a armadura dele foi construída com isolamento térmico mais eficiente e o efeito não dura o suficiente para derrubá-lo. Os dois caem de volta em direção ao complexo das indústrias Stark. Enquanto tenta se recuperar do impacto, Tony entra em contato com Pepper pelo sistema de comunicação da armadura. Ele percebe que a única chance de derrotar Stain é usar o grande reator Ark instalado no prédio da empresa, o mesmo que abastece toda a instalação. Tony pede que Pepper sobrecarregue o reator. A decisão é extremamente perigosa. A explosão pode destruir boa parte do complexo, mas não há alternativa. Pepper corre até a sala de controle enquanto Coulson e os agentes da SHIELD tentam conter a situação. Do lado de fora, Tony usa o restante da energia da Mark III para manter Stain próximo da estrutura principal. A Ironmonger o agarra e começa a esmagar a armadura. Alarmes disparam dentro do capacete e JARV-IN. Esse informa falhas críticas em vários sistemas. Tony está literalmente ficando sem energia. No último instante, Pepper ativa a sobrecarga. O reator Ark libera uma descarga gigantesca de energia. Uma coluna de luz azul atravessa a estrutura, envolvendo a Ironmonger e lançando Tony para longe. A explosão destrói a armadura de Stain, que cai em chamas dentro do complexo. O silêncio que vem depois é quase estranho. Tony consegue se levantar com dificuldade. A Mark III está severamente danificada, mas ele sobreviveu. Obadiah Stane não teve a mesma sorte. A batalha terminou. Pepper corre até Tony, aliviada ao vê-lo vivo. Os dois trocam um olhar que resume toda a jornada desde a caverna. Medo, confiança e a sensação de que nada voltará a ser como antes. Uma curiosidade interessante é que a luta final passou por várias mudanças durante a produção. Em versões iniciais do roteiro, a batalha seria muito mais longa e incluiria drones armados e helicópteros. Jon Favreau decidiu simplificar o confronto para manter o foco emocional na relação entre Tony e Obadiah. O complexo das indústrias Stark permanece parcialmente em ruínas. Equipes de emergência cercam a área, agentes da SHIELD recolhem destroços da armadura e a imprensa tenta descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Tony Stark sobreviveu, mas a Mark III ficou gravemente danificada e o mundo inteiro começa a fazer perguntas sobre o misterioso homem de armadura vermelha e dourada. Na manhã seguinte, Tony recebe a visita do agente Phil Coulson. Pela primeira vez, a SHIELD assume um papel mais ativo. Coulson entrega a Tony uma história oficial criada para encobrir os acontecimentos. O Homem de Ferro seria um guarda-costas particular de Tony Stark e a destruição do laboratório teria sido causada por um acidente envolvendo um reator experimental. A cena é divertida porque Tony claramente não leva o roteiro a sério.
Ele tenta decorar as falas, faz comentários irônicos e demonstra impaciência com a ideia de esconder a verdade. Pepper Potts percebe imediatamente que aquilo não vai terminar bem. Enquanto se prepara para a coletiva de imprensa, Tony observa o antigo reator Ark guardado em sua oficina. O objeto funciona como um símbolo de tudo o que aconteceu desde a caverna. A amizade com Insane, a promessa de não desperdiçar a segunda chance e a transformação de um fabricante de armas em um herói. Chega então o momento mais icônico do filme. Diante de dezenas de jornalistas, câmeras e flashes, Tony começa lendo a declaração preparada pela SHIELD. Ele afirma que não estava presente durante o incidente e que o suposto Homem de Ferro atua como seu guarda-costas, mas algo o incomoda. Tony para de falar, olha para Pepper, olha para os jornalistas e toma uma decisão inesperada. Com um leve sorriso, ele abandona completamente o roteiro e diz: "A verdade é, eu sou o Homem de Ferro." A sala explode em perguntas e flashes. A revelação encerra o filme de forma histórica, quebrando uma tradição comum dos filmes de super-herói, em que a identidade secreta do protagonista é mantida a qualquer custo. Tony Stark escolhe assumir publicamente quem é, mostrando que sua transformação está completa. Esse final foi mantido em segredo durante boa parte da produção. Nos quadrinhos, a identidade do Homem de Ferro era escondida por muitos anos, então a decisão de revelar tudo logo no primeiro filme surpreendeu até mesmo muitos fãs da Marvel. A fala final se tornou uma das mais famosas do cinema moderno e ajudou a definir o tom do MCU. Mas o filme ainda guarda uma última surpresa. Na cena pós-créditos, Tony chega em casa e encontra um homem esperando na sala. Ele se apresenta como Nick Fury, diretor da SHIELD, interpretado por Samuel L. Jackson. Fury diz uma frase que mudou a história do cinema de super-heróis. Você se tornou parte de um universo maior, só que ainda não sabe disso. Em seguida, ele menciona a iniciativa Vingadores. Hoje essa cena parece simples, mas em 2008 ela foi revolucionária. A Marvel estava apostando em um universo compartilhado de filmes interligados, algo que ainda não existia em grande escala no cinema. Homem de Ferro precisava funcionar sozinho como filme, mas também plantar a semente de algo muito maior. Curiosamente, Samuel L. Jackson gravou a participação em um set fechado, com pouquíssimas pessoas presentes para evitar vazamentos. A cena nem chegou a ser exibida em todas as sessões de teste, e muitos espectadores descobriram a existência dela apenas ao permanecerem até o fim dos créditos. Fato que não aconteceu no filme. Em uma versão inicial do roteiro, Tony revelaria sua identidade apenas para Pepper e para a SHIELD, enquanto o público continuaria acreditando na história do guarda-costas. A famosa frase "Eu sou o Homem de Ferro" seria usada apenas em um filme futuro. Jon Favreau insistiu em manter a revelação já no primeiro longa, acreditando que isso tornaria o personagem mais único e moderno. Também foi considerada uma cena pós-créditos alternativa em que Nick Fury mostraria arquivos sobre outros indivíduos extraordinários ao redor do mundo, incluindo referências a mutantes e ao Capitão América. Como os direitos de alguns personagens ainda estavam com outros estúdios, a ideia foi abandonada. Review final do filme. Homem de Ferro, 2008, continua sendo um dos filmes mais importantes da história da Marvel. Ele funciona em 3 níveis ao mesmo tempo, como filme de ação, como drama de redenção e como ponto de partida de um universo cinematográfico gigantesco. A atuação de Robert Downey Jr. é o coração do longa. Ele transforma Tony Stark em um personagem carismático, engraçado e emocionalmente complexo. Jeff Bridges entrega um vilão sólido e ameaçador, enquanto Gwyneth Paltrow traz equilíbrio e humanidade para a história como Pepper Potts. O filme também envelheceu muito bem visualmente. A combinação de efeitos práticos com computação gráfica dá peso real às